Para começar a reunião, eu queria ler esses dois versículos de Hebreus, então. Aqui em Hebreus, capítulo 3, versículo 18, o Senhor nos fala assim, Senhor Jesus, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E no capítulo 4, versículo 3, fala assim, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Louvado seja o Senhor, meus irmãos, porque hoje o Senhor realmente tem procurado pessoas que estejam dispostas para que, através de cada um de nós, ele possa cumprir o seu plano e o seu propósito aqui na terra. Ó Senhor Jesus! Isso nós vemos no livro de João, capítulo 14 a 17, que o Senhor nos apresenta o seu macroeconômico, o seu plano, para que através de cada um de nós, ele possa realmente levar a cabo a sua vontade, o seu desejo, o propósito do seu coração. Porque hoje Deus nos tem falado pelos seus profetas. Deus nos tem anunciado suas boas novas, para que essas palavras nós possamos receber e também levar a cabo. Para isso, ele conta com a igreja. Aí eu vou lá para Efésios, capítulo 1, versículo 9. Se os irmãos quiserem acompanhar, Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10, que nos fala assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus hoje tem o seu plano e, através do seu plano, ele precisa convergir, ele precisa encabeçar. É importante hoje na nossa vida nós temos esse encabeçamento de Cristo, para que Cristo realmente faça a sua vontade por meio de cada um de nós. Senhor Jesus. E para cumprir esse seu plano, ele apresenta um ministério. Mas para esse ministério ser cumprido, ele precisa de ministros. Daí o Senhor nos coloca no ministério da nova aliança, onde hoje ele tem nos falado, através desse alimento diário, as promessas de Deus, os ministros da nova aliança. Oh, Senhor Jesus! Realmente é isso, irmãos, a gente tem que realmente apegar como se fosse um diamante, segurar e realmente levar a cabo, irmãos. Realmente valorizar tudo aquilo que Deus está nos dando, tudo aquilo que Deus está nos proporcionando, de realmente hoje nos conduzir e nos levar a uma vida e a um viver. Senhor Jesus, esse ministério precisa, Senhor Jesus, primeiro, redimir o homem do pecado. Para isso, o Senhor veio à terra. O Senhor veio à terra, ele se encarnou, teve um viver humano, ele morreu e ressuscitou, ascendeu aos céus e hoje está na glória do Pai. E é para onde hoje ele está nos conduzindo. Então ele nos redimiu, nos deu sua redenção, realmente nos reconciliou com o Pai, para hoje o Pai poder cada dia mais se infundir para dentro de nós. E nesse mesmo processo nós sermos infundidos para dentro do Pai. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Oh, Senhor Jesus. E com isso, agora eu queria ler com os irmãos em Mateus 22, versículo 44. Vamos lá, rapidinho. Mateus, capítulo 22, versículo 44. Que nos fala assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E depois no versículo de Efésios 22, 23, nós vemos a vontade de Deus, né? Para que realmente todas as coisas possam se cooperar, para que tudo realmente seja colocado debaixo dos pés. No finalzinho do capítulo 1 fala assim, versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Graças ao Senhor, irmãos. Todas as coisas hoje estão sendo sujeitadas, todas as coisas estão sendo colocadas conforme o plano está sendo cumprido. Então hoje as coisas realmente precisam ser colocadas debaixo dos pés do Senhor, para que realmente ele possa reinar na nossa vida, no nosso viver, para que realmente ele possa cumprir o seu desejo, plano e propósito, né? Ó Senhor Jesus.
Jesus, irmãos, ele foi o primeiro ministro no ministério da Nova Aliança. Depois disso, ele veio, na sua primeira caminhada, ele já vai lá e chama Pedro e André, conforme está lá em Mateus 4, versículos 18 a 22. E fala que deles faria pescadores de homens. Irmãos, hoje nós estamos aqui para isso. Podemos realmente levar pessoas à salvação. Poder realmente pescar essas pessoas, introduzir elas para dentro desse ministério, para que elas possam também se tornar esses ministros, né? Depois veio, chamou Tiago e João, os remendadores de rede. Então essa é a nossa condição hoje, de levar essa vida e as pessoas realmente ver que somente Cristo, irmãos, pode solucionar todos os nossos problemas. Às vezes a nossa rede está furada e às vezes as coisas têm vazado, mas o Senhor nos dá esse ministério para que tudo seja ajeitado, tudo seja realmente conformado. E a cada dia mais o Senhor vai realmente trabalhando em nós. Para isso, o Senhor, através do seu Filho, foi chamando primeiramente os discípulos, depois ele chamou a Paulo, e hoje, meus irmãos, ele chama a mim e chama a você. Quer ver só? Mateus capítulo 20, versículo 16. Senhor Jesus. Mateus capítulo 20, versículo 16 nos fala assim: assim, os últimos serão primeiros. É isso mesmo? Sim. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Irmão, irmã, você crê que você foi chamado? Se você foi chamado, o Senhor tem um propósito de levar você agora a ser um escolhido. Através de você viver a vida da igreja, através de você realmente ver e conhecer cada dia mais o caminho e o plano de Deus, ele vai se dando e se revelando. Através das mensagens, através da leitura da Bíblia, através da comunhão da oração, que tanto ele precisa e necessita dessa intimidade para com cada um de nós, né? E esses escolhidos, irmãos, são aqueles que se importam com a vontade de Deus. Eu ganho muito quando a Bíblia nos fala o seguinte: Senhor Jesus, o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que é uma preocupação, como o irmão Valmor gravou essa semana, com relação a convidar os irmãos a participarem dessa reunião. Participarem de terça e quinta, participarem aqui no domingo, porque esse é o meio agora que o Senhor nos colocou e que o Senhor nos deu, para que realmente Ele possa nos levar a desfrutar mais da sua palavra. Porque, irmãos, esse é o caminho agora que nós temos que seguir. Esse é o caminho agora que nós temos que viver. Essa é a nossa situação atual, de poder termos as nossas reuniões online, as nossas reuniões virtuais. E cabe a cada um de nós, irmãos, se eu sou um verdadeiro adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade, eu não vivo mais por mim mesmo. Eu não vivo pelo meu gosto. Eu não gosto dessa questão de celular. Esse negócio de, pela internet, pelo notebook. Irmãos, não cabe a mim, não cabe a você achar o que é certo e o que é errado. Cabe a nós dizer sim e amém. O Senhor pagou um alto preço, irmãos. Nossos jovens compartilharam conosco semana passada. O véu ele foi rasgado de cima a baixo. Isso, o Senhor pagou um alto preço por mim e por você, para hoje nos levar a viver. Então, por essa vida, o Senhor vai agindo, o Senhor vai trabalhando na vida de cada um de nós. Então, irmãos, essa é a oportunidade de hoje nós realmente buscarmos com fervor, buscarmos com alegria, com entusiasmo, com excelência, cada dia mais engajados, comprometidos e focados. Porque, irmãos, se eu não estou aqui nessa reunião, eu vou estar onde? Numa televisão? Assistindo algum programa? Assistindo, sei lá. Tem tantas coisas, irmãos, para nos distrair, mas louvado seja o Senhor, meus irmãos. Pelo sábado e pelo domingo, o Senhor tem nos trazido uma palavra profética e realmente através de Esdras e de Pedro, o Senhor tem nos orientado a realmente viver por esses pastos verdejantes, a desfrutar dessa água de descanso, passar por essas veredas da justiça, não ficar olhando o vale da sombra da morte, mas olhar para o Senhor, testificando tudo que Ele é na nossa vida e no nosso viver. Irmãos, como realmente foi maravilhoso hoje de manhã, a gente poder ver todas as estratégias do inimigo para querer nos distrair, para querer nos seduzir e nos enganar. Então, irmãos, que cada reunião nós possamos aproveitar. Não importa se ela é online,
não importa se ela é presencial. O importante é que essa palavra profética ela precisa avançar na vida de cada um de nós, né? Senhor Jesus, e esses escolhidos, seus ministros, irmãos, não são super-homens. Eu não sou um super-homem, você também não é. Nós somos pessoas, meus irmãos, simples, criadas por Deus, com um plano e propósito de hoje, através do homem, a sua economia realmente ser executada. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, que privilégio! Realmente nós vivemos a vida da igreja. Sermos confortados, consolados e cada dia mais encorajados a continuar. O que me ganha muito, irmãos, a vida da igreja, um dia uma palavra me ganhou. Falava sobre perseverança. A irmã falou assim para mim, irmão, em tudo que acontecer na sua vida, daqui para frente, persevera. Essa é a questão para nós, irmãos, perseverarmos e cada dia mais buscarmos essa resiliência. A pressão vai ser grande, mas nós temos um corpo, nós temos o cabeça, primeiramente Cristo, que nos introduz no seu corpo para que juntos possamos chegar à plenitude, à estatura da plenitude de Cristo, irmãos. Então, graças ao Senhor que na vida da igreja, cada um é encorajado. Você liga, você conforta, você encoraja, você é encorajado ao mesmo tempo. Você pastoreia, você é pastoreado ao mesmo tempo. Então, é isso que o Senhor precisa de cada um de nós, né? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por toda a sua graça e misericórdia que Ele tem nos proporcionado, né? Irmãos, nós somos realmente vasos. Somos frágeis. Qualquer questão nós podemos quebrar. Mas louvado seja o Senhor, que dentro desse vaso há um tesouro. E esse tesouro é o nosso Cristo, que hoje está agindo, irmãos. Está tirando todas as nossas impurezas. E esse trabalhar, irmãos, realmente é igual a questão quando o Senhor nos falou, quando as irmãs compartilharam também, que foi maravilhoso, a questão da bordadura. Quando você vai bordando, você toma as alfinetadas. Então, quando o Senhor arranca alguma coisa que nós plantamos, quando nós estávamos no mundo, às vezes vai doer. Mas esse é breve tempo, irmãos. Tudo é necessário na nossa vida para o Senhor realmente nos levar a reinar, né? Agora eu queria que os irmãos abrissem lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 16. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aqui em Hebreus, capítulo 12, irmãos, versículo 16, o Senhor nos fala o seguinte: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Irmãos, isso é algo muito sério. Nós sabemos e conhecemos a história de Esaú. Esaú chegou do campo todo exausto, cansado, e Jacó estava ali, né, fazendo aquela lentilha, aquele feijãozinho maravilhoso, né? E ele falou assim, me dá. Ele falou, só te dou se você me der o seu direito de primogenitura, irmãos. Não deixe que nada, simplesmente nada, leve você a trocar a vida da igreja. Não deixe realmente nada leve você a trocar o plano que Deus tem para a sua vida. Através de cada um de nós, irmãos. Esse plano vai ser cumprido, né? Senhor Jesus. Por isso, hoje, Deus quer convidar o homem para esse relacionamento. Nós vimos no Alimento Diário essa semana um grande relacionamento entre o pai e o filho. Tudo ali, irmãos, a mil maravilhas. Mas quando realmente o Senhor teve aquele contato com o Jó, quando o Jó falou assim, você não sabe o que é ser homem. Mas Deus disse, pegou seu filho, realmente colocou aqui na terra para viver como um homem, mas um homem perfeito, sem pecado. E esse homem, ele foi e cumpriu todo o plano de Deus. Irmãos, esse plano que foi cumprido através de Jesus, também hoje vai ser cumprido através de cada um de nós. E esse relacionamento maravilhoso do Deus triuno, nós vemos em Provérbios capítulo 8, versículo 30. Eu até separei aqui, graças a Deus o Senhor nos deu a graça de podermos adquirir a Bíblia King James atualizada para estudo. Irmão Clebinho, nós adquirimos essa Bíblia, chegaria essa semana agora, mas o Senhor já nos deu a graça. Aí aqui no capítulo 8, versículo 30, fala assim, então eu estava junto a ele, como um, criando com ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele. Irmãos, que maravilha. É aquela questão do pai com o filho com o pai, tudo sendo criado, mil maravilha, um relacionamento maravilhoso. E esse relacionamento hoje, meus irmãos,
Deus quer com cada um de nós. Porque através do Pai, o plano foi feito. O Filho veio e executou. E hoje, pelo Espírito, o Senhor está trabalhando na vida de cada um de nós para criar essa unidade, essa unanimidade na nossa vida, nos levar unânimes. Porque, irmãos, no Espírito nós não temos problema, mas a questão é a nossa alma. Temos o mesmo pensamento, temos a mesma vontade e vivemos pela mesma emoção. Então, louvado seja o Senhor. Depois, aqui no versículo 31, fala assim: regozijando-me na parte habitável da sua terra, e meus deleites estavam com os filhos dos homens. Irmãos, esse descanso que hoje nós buscamos, o Senhor também busca em nós. Primeiramente, o Senhor quer descansar em nós. Porque se Ele descansa em nós, Ele nos leva a trabalhar. Então, hoje é importante que esse descanso realmente nos leva a uma vida de paz. Em meio a essa crise, em meio a essa pandemia, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de podermos estar aqui nessa noite, podendo fazer essa transmissão via online, né? Senhor Jesus. E eu queria também ler com os irmãos em João, capítulo 17, versículo 24. João, capítulo 17, versículo 24. É muito rica essa passagem também, irmãos. Fala assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Irmãos, nós estamos sendo introduzidos, realmente, irmãos, a estarmos juntos e vivermos esse deleite que tanto o Senhor quer. Oh, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. E o Senhor realmente vem nos apresentar, irmãos, porque essa obra, como diz aquele hino, né? Posso confiar, pois eu sei que um dia toda a obra completará. Então, irmãos, é muito realmente maravilhoso, porque aquilo que o Senhor começou, Ele há de findar, como está lá em Filipenses 1:6. Então, isso que cabe a nós hoje é crer e obedecer. Para isso, o Senhor vem nos apresenta o seu plano macroeconômico, como se fosse uma planta, como se fosse uma maquete. Você chega, você olha, e você olha para o terreno, mas aqui vai ser construído desse jeito aqui? Ele fala, sim, exatamente. Mas aí, para construir e fazer essa execução, então precisa do pedreiro, do chefe de obra, isso, aquilo, aí vai sendo construído. O que me ganha também, irmãos, é a mesma questão que o Senhor hoje nos incumbe. É como Ele é o nosso capitão da salvação, e nós, como seus membros do exército de Sião, aqueles que vão gerar o filho varão, o Senhor coloca um mapa dele, apresenta-nos um mapa do Brasil, e fala, ó, aqui temos 5.570 cidades. E eu preciso, através de cada um de vocês, poder conquistar cada cidade. Ter o testemunho e ter a vida da igreja. Então, essa, irmãos, é a incumbência que o Senhor nos dá a cada um de nós. Para que, através de nós, realmente, esse plano dele seja cumprido, né? Senhor Jesus. Depois eu queria que os irmãos abrissem lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 9 a 10. Porque como nós vimos, irmãos, João, capítulo 14 até o capítulo 17, ele nos mostra o plano macroeconômico de Deus, a visão do todo. Mas aí, pelo plano microeconômico, ele vai executando a obra. Vai nos ganhando primeiramente, ganha os nossos vizinhos, ganha a nossa cidade, e aí o Senhor começa a realmente, as raízes, a se estenderem e começarem a ganhar as nossas cidades vizinhas. E aí o Senhor vai cumprindo esse plano. E esse plano vai se desenvolvendo. Então, aqui em 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 a 10. Deixa eu pegar aqui rapidinho, Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 9 a 10, fala assim: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, essa questão de perscrutar, irmãos, é uma questão de penetrar. Eu preciso, dia a dia, penetrar na intimidade do Senhor. Realmente conhecer a sua vontade para a minha vida e para o meu viver. E para finalizar o meu compartilhar nessa noite,
eu queria ler com os irmãos, porque o Senhor realmente ele vem nos advertir. Tem um hino que fala, tende cuidado dos irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Eu ganho muito, irmãos, quando lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, fala para a gente crer no vosso Deus e estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. Irmãos, aquilo que o Senhor tem nos falado, através dos profetas, nós precisamos crer. Nós precisamos apegar essa palavra, e essa palavra precisa habitar ricamente no nosso interior, para que nós não ficamos desapercebidos. Porque o inimigo, a todo tempo, ele vai querer te neutralizar e te afastar do plano de Deus. Mas, irmãos, que nós possamos dia a dia exercitar. Oh, Senhor Jesus! É essencial, irmãos, invocarmos o nome do Senhor. Aqui em Hebreus, capítulo 3, no versículo 10, fala assim, por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. E no versículo 17 e 19 fala assim, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Ó Senhor Jesus! E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, irmãos, a incredulidade e a desobediência causam grande dano nas nossas vidas. Irmãos, eu creio que foi isso que causou um grande dano na minha vida. E hoje, irmãos, eu quero ser exemplo para vocês. Que hoje o Senhor me faça exemplo para vocês. Porque quando eu tive um coração incrédulo, quando eu fui desobediente à palavra de Deus, realmente um grande dano aconteceu na minha vida. Mas isso, irmãos, não é para mim ficar frustrado, decepcionado. Irmãos, frustração e decepção sempre é a solução. Cristo. É simples, irmão, é Cristo. É buscar na oração, na comunhão, na leitura da palavra. Ele vai te orientar e guiar. E para terminar o meu compartilhar, irmãos, eu queria ler aqui no capítulo não, né? Na página 48 do Alimentar, fala assim, é fundamental que tenhamos clareza de nossa função no corpo de Cristo. Recentemente perguntei ao Senhor qual seria a minha função no corpo. O Senhor me respondeu que meu papel é tirar seu povo do deserto e levá-lo à boa terra de Canaã. Desde então, tenho me esforçado nesse sentido. Portanto, peço a você, não fique como o povo de Israel vagando no deserto. Deixe o Senhor operar em sua vida. Não seja como Adão e Eva, que foram ao Senhor vestidos com folhas de figueira. Não se cubra diante do Senhor. Irmãos, tal qual estou, chega-se ao Senhor. Não fique com justificativas. Às vezes, se você brigou com a esposa brigou com o marido, ou se você teve algum desentendimento no seu dia a dia, irmãos, realmente chega ao Senhor e confesse a Ele. Não coloque justificativas. Adão disse que foi Eva, a Eva falou que foi a serpente. Entendeu? A questão é hoje, chega ao Senhor e fala, Senhor, realmente tudo o que aconteceu. O Senhor realmente é aquele que nos perdoa e nos encoraja a prosseguir para a sua vida e seu viver, né? Despoje-se da religiosidade, justiça própria dos seus conceitos humanos. Não se esconda atrás de uma fachada, do rótulo de um bom cristão, tendo, no entanto, insatisfações e ressentimentos em oculto. E realmente, irmão, se você tem alguma questão, seja com o irmão, ou seja com alguma pessoa, algum ressentimento, vá conversar com ela. Trate toda essa questão, irmãos, para que realmente você tenha um coração puro e limpo, né? Senhor Jesus, abra o coração e começa nu diante do Senhor. Responda a sua verdadeira condição para que Ele possa ajudá-lo. Ore ao Senhor. Senhor, tal como eu estou, venho à tua presença. Ajuda-me a não enganar a mim mesmo, como alguém que se esconde atrás de uma fachada, cobrindo-me diante do Senhor com vestimentas feitas de folhas de figueira. Senhor, trabalhe em mim. Não quero cair no deserto, mas entrar na boa terra de Canaã, no lugar do descanso. Amém? Jesus é o nosso Senhor, irmão Valmor, continua a mensagem. Irmãos, quero continuar de onde o Rui parou, dizer que Deus criou o homem para introduzi-lo na glória. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, a gente já vê isso claramente, que o propósito original de Deus para o homem foi introduzi-lo na glória, ou seja, glorificá-lo, coroá-lo
de honra e de glória. Tanto é que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, deu a ele domínio sobre todas as coisas, o abençoou para que ele se multiplicasse, para que ele enchesse a terra e ele exercesse domínio sobre toda a criação de Deus. Então esse é o propósito original de Deus. O homem foi criado para exercer esse domínio, para ter uma posição de honra e de glória. Só que o que aconteceu? O homem acabou sendo enganado pela serpente, ele caiu, pecou e ele... Então, para que Deus pudesse levá-lo de volta para a glória, Deus precisou lançar mão de todo um processo para poder conduzir esse homem de volta à glória. Graças a Deus, porque ele não desistiu do homem, ele poderia ter desistido, mas Deus não desistiu do homem. Então, o que ele fez? Ele enviou seu filho, Jesus Cristo, tornou-se um homem e veio aqui na terra para viver uma vida como homem, e como homem, ele ser o primeiro homem, ou o primeiro ser humano, a ser coroado de glória e de honra, para poder, então, conduzir esse homem de volta a Deus. Eu queria ler com vocês Hebreus capítulo 2, versículo 9. Eu já separei aqui, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Então aqui a gente vê um homem, Jesus, coroado de glória e de honra. Então esse homem, esse primeiro homem, esse Jesus, que era Deus, mas que veio aqui para viver como homem, ele foi o primeiro homem aprovado por Deus e coroado de glória e de honra, né? Aqui em Atos 2:42, também tem um versículo que diz assim: Atos 2:22, fala assim, ó: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então o que a gente vê aqui? Um varão, Jesus, aprovado por Deus. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Em Atos 13:33, também tem um versículo muito bom, que diz o seguinte: como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. A ressurreição foi a prova de que Jesus foi aprovado por Deus. Se Jesus não tivesse obtido a aprovação de Deus, Deus o teria deixado na morte. Mas como Deus o aprovou, ele teve uma vida humana aqui na terra impecável, ele não cometeu nenhum pecado, nenhum deslize, em momento algum ele ofendeu a Deus, em palavras, pensamentos e atitudes, etc. Deus então aprovou o seu viver, e a prova dessa aprovação foi a sua ressurreição. Então o que nós vemos? Nós vemos um homem, o primeiro homem que foi aprovado por Deus e foi coroado de glória e de honra. Se Jesus, como homem, foi coroado de glória e de honra, isso abriu uma porta para mim e para você, para todos os homens também serem coroados de glória e de honra. Tanto é que em Hebreus, capítulo 2, fala que agora ele está conduzindo muitos filhos à glória. Hebreus 2, no versículo 9, Hebreus 2:9, fala que ele foi coroado de glória e de honra. E no versículo 10, diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Então esse Jesus, que foi coroado de glória e de honra, que foi aprovado por Deus, hoje ele está habilitado para poder conduzir muitos filhos à glória. Deus não queria apenas que um único homem fosse coroado de glória e de honra,
mas Deus criou o homem, o propósito original da criação do homem é esse, de que todo homem fosse coroado de glória e de honra. Mas para isso Deus precisou primeiro coroar um homem de glória e de honra, e esse homem foi Jesus. E hoje este homem, Jesus, ele está conduzindo muitos filhos à glória. Então nós estamos nesse caminho. Ele abriu uma porta para nós. Eu e você, então, estamos sendo conduzidos à glória. Nós precisamos, irmãos, conhecer, esse é o plano de Deus. Deus quer nos coroar de glória e de honra. Nós precisamos conhecer isso. Deus quer nos inserir em Deus, isso nós vimos lá em João, capítulo 14 até o capítulo 17. Só que nós também precisamos agora conhecer a maneira de Deus executar o seu plano. Por exemplo, se você for comprar um apartamento em construção, que ainda vai ser construído, eles vão mostrar uma maquete para você, um desenho do projeto, certo? Você vai olhar para aquela maquete e você vai ter a visão do todo. Você vai ter a visão daquilo que você está comprando. Aquilo que você está comprando ainda não está pronto, nem começou a execução, mas você já vislumbra o todo e aquilo te estimula a comprar porque você vê o resultado final. Então nós também precisamos ver o resultado final da nossa salvação, porque isso é um estímulo para nós termos uma vida focada, uma vida restrita debaixo do governo de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso destino final, apesar de todos os percalços que nós atravessamos aqui na nossa vida cristã, mas nós sabemos que o nosso destino final é a glória, entendeu? Então é muito importante a gente ter a visão do todo e a gente nunca perder a visão da obra pronta. Deus, quando olha para nós, quando olha para mim e para você, Ele não fica vendo nossos defeitos. Ele vê a obra já concluída. É que nós, na verdade, somos imediatistas. A gente vê o hoje. Nós que vivemos na linha do tempo, nós vemos e damos muita ênfase no hoje. Deus, quando olha para nós, Ele já vê o amanhã. Ele já vê a nossa transformação. Ele já nos vê coroado de glória e de honra. Por isso que em Colossenses, se eu não me engano, fala assim, que Cristo em vós a esperança da glória. Esse Cristo que foi glorificado, hoje Ele é em nós a esperança de nós sermos glorificados. Um outro ponto importante que nós precisamos conhecer, que nessa nossa jornada em direção à glória, Deus tem os seus caminhos. Ele tem a maneira de nos conduzir. Oséias, capítulo 6, versículo 3, fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos aprender a conhecer os caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor nem sempre são os nossos caminhos. Por exemplo, quando o Senhor foi conduzir o povo de Israel para sair do Egito e entrar no deserto, ele poderia ter conduzido o povo pelo caminho mais curto, pelo caminho do deserto. Mas ele não fez isso. Ele fez o povo atravessar o Mar Vermelho, que era um caminho mais longo. Por quê? Porque Deus queria que o povo experimentasse aquele milagre que Deus iria fazer. Deus queria que o povo experimentasse a salvação, o livramento que Ele ia dar. Então o povo, naquele momento, por não conhecer os caminhos do Senhor, eles acabaram murmurando contra Deus quando viram o exército de Faraó vindo atrás deles. E até mesmo disseram para Moisés, será que é porque não havia sepulcros no Egito que Deus nos trouxe até aqui para deixar nós morrermos aqui? Quer dizer, eles não conheciam, depois de terem vivido 400 anos lá no Egito, eles adquiriram a cultura egípcia, uma cultura politeísta, adoravam vários deuses. Então eles não conheciam a maneira de Deus caminhar. Nós precisamos aprender a conhecer os caminhos do Senhor, tá? Eu queria que nós lêssemos Isaías 55. Isaías capítulo 55, a partir do versículo 6, fala assim, ó, versículo 7. Olha só, Isaías 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. O que significa isso? Significa que o perverso tem sua maneira de caminhar e o iníquo tem sua maneira de pensar. Então, antes de nós crermos no Senhor,
nós tínhamos a nossa maneira de nos conduzir e também a nossa maneira de pensar. Mas aí ele fala assim, olha, deixe o perverso o seu caminho e o inimigo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, nós precisamos aprender, nessa nossa caminhada, a conhecer o nosso Senhor e conhecer os caminhos do Senhor. Conhecer o Senhor é conhecer a sua pessoa, né? Deus é luz, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santidade, certo? E os caminhos do Senhor é o modus operandi de Deus, é a maneira de Deus executar as coisas, é a maneira de Deus fazer as coisas. Então, nós precisamos aprender isso e nós precisamos nos submeter a isso. Por exemplo, outro exemplo que eu quero dar, quando eles foram conquistar Jericó, Deus mandou que o povo rodeasse a cidade por 7 dias, e no 7º dia desse 7 voltas, e na última volta que eles gritassem, e as muralhas da cidade caíram. Então Deus tem sua maneira, irmãos, de conduzir as coisas. E nós precisamos, na nossa convivência com o Senhor, aprender a conhecer o Senhor e conhecer a sua maneira de conduzir. E nem sempre a maneira de Deus e os pensamentos de Deus são a nossa maneira e os nossos pensamentos. Sabe por que é importante a gente conhecer isso? Porque senão nós vamos fazer igual o povo de Israel. Aquela geração que saiu do Egito, que não conhecia o Senhor, quando enfrentava o primeiro problema, o que eles faziam? Eles murmuravam. Faltava comida, murmurava. Faltava água, murmurava. Corria algum perigo, murmurava. Então nós, da mesma forma, também precisamos saber que Deus tem sua maneira de nos conduzir, né? E ao ser conduzido por Deus, o que nós precisamos? O Rui falou esse versículo, eu não vou ler, vou só mencionar, 2 Crônicas 20:20, fala assim, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então nós precisamos crer, primeiro, em Deus. Segundo, nos seus profetas, porque Deus conduz o seu povo por intermédio dos seus profetas. Então não é suficiente eu crer em Deus. Eu preciso crer também naquele que foi enviado por Deus, naquele que é o profeta de Deus levantado para nos conduzir, tá? Então é muito importante esse item, né? Eu quero ler aqui no Alimento Diário, na página 57, eu quero ler alguns trechos que diz assim, ó, nas experiências de desespero, quando nos vemos encurralados num beco sem saída, esgotadas todas as possibilidades de livramento, precisamos reconhecer que os caminhos do Senhor são mais altos que nossos caminhos, que seus pensamentos são mais altos que nossos pensamentos. Ele é poderoso para prover-nos uma saída. Ele tem sua maneira de agir, ele é Deus. Depois também diz assim, atentemos para a advertência registrada em Hebreus capítulo 3. 2 itens fizeram com que o povo de Israel não pudesse entrar na terra boa de Canaã. Coração perverso de incredulidade e desobediência. Qual deve ser a sua atitude? Você deve crer e obedecer. Esse é o segredo. Então, irmãos, o segredo para nós reinarmos com o Senhor, para nós entrarmos no reino, entrarmos no descanso, é nós crermos e nós obedecermos. E aí ele termina dizendo, querido leitor, agora, portanto, vamos atravessar juntos o Mar Vermelho e o Rio Jordão e conquistar a boa terra de Canaã, porque ainda resta um repouso para o povo de Deus. Quando eu li esse texto, esse trecho final, eu me lembrei da pandemia que nós estamos passando. Atravessar o Mar Vermelho e atravessar o Rio Jordão, nós podemos aplicar isso para o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos num período de travessia, concorda? Quando você está atravessando uma ponte, a ponte não é um lugar para você ficar, é uma ligação de um lugar para outro lugar. Então, esse momento que nós estamos vivendo também é uma travessia.
é uma ponte, é um rio, é um mar que nós estamos atravessando. Para nós chegarmos onde Deus quer nos levar. O que nós temos que fazer nesse momento? O momento de travessia sempre é um momento de insegurança, de instabilidade, porque você não chegou no ponto final ainda. O que você precisa fazer nesse momento? Você precisa crer na palavra de Deus. A nossa referência é a palavra de Deus. Nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. E nos profetas que Deus coloca para falar conosco. Esse é o segredo, irmãos, de nós passarmos por toda essa situação, né? Para que nós possamos entrar, chegar no final, chegar bem, entrar no descanso de Deus. Então é muito importante. O povo de Israel é o modelo, o que aconteceu com eles serve-nos de referência para ver o que nós devemos e o que nós não devemos fazer para poder entrar no reino, que é o descanso que Deus preparou para mim e para você. Tá bom? Então vamos crer e vamos obedecer a palavra de Deus. Graças ao Senhor. Depois tem alguns recados e eu dou depois. Tá bom? Agora vocês podem compartilhar.